Olá, tudo bem? A gente está aqui para encerrar a semana, nosso guia de estudo aqui, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Tá no finzinho do trimestre, hoje sexta-feira, dia 20 de junho, a gente vai estar encerrando a semana onde a gente estudou sobre precursores dos eventos finais, tá bom? Então, fica comigo que a gente vai dar uma recapitulada em tudo, falar um pouquinho do estudo adicional de hoje, trazendo aplicações aí para a nossa vida prática, preparando a gente para o cumprimento total da profecia sobre a volta de Jesus, o extermínio do mal e um novo céu e uma nova terra para a gente viver ao lado do nosso Criador, tá bom? Então fica até o final porque vale a pena, como eu sempre digo, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a telinha com você. Se você não acompanhou o estudo todo que a gente fez durante a semana, pega aí no card, na descrição, nos comentários, os links dos vídeos que a gente já gravou aqui, tá bom? Hoje é só um resumo, a gente vai fazer um apanhado geral de tudo. Então aqui tá o slide, resumo da semana, dia 20 de junho, sexta-feira, né? Precursores dos eventos finais. Foi o que a gente estudou, tá bom? Eu vou fazer aqui um resumo rápido, pegando aqui o versuário que a gente começou, né? Lá em 2 Timóteo, a gente estudando por que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, apesar das dificuldades, apesar de no fim o cristão fiel, o remanescente, sofrer perseguição e até mesmo ameaças, inclusive até a morte, a gente tem que ficar corajoso, esperançoso, porque no final a gente vai herdar a coroa da vida eterna, tá bom? Então é isso que a mensagem quer trazer pra gente hoje aqui. Durante a semana a gente estudou aqui, domingo, segunda e terça, sobre a mentalidade de Babel. A gente fez uma introdução falando, né, do comportamento semelhante que o rei Nabucodonosor teve com o Nimrod, o bisneto de Noé, que quis construir a Torre de Babel, usurpar o trono de Deus. Então essa mentalidade de idolatria, de autossuficiência, né, de querer dominar tudo e todos. Então a gente viu isso aqui nos temas que a gente estudou durante a semana, tá bom? E aí na quarta, quinta e na sexta a gente faz esse fechamento, mas falou mais do poder usurpador que a gente vai ter no tempo do fim, né? Vai surgir um poder tal qual o Nabucodonosor, os impérios que já foram passados nas profecias, né? Querendo usurpar, querendo dominar tudo, ser autossuficiente, querendo ostentando ser Deus, mudando os tempos e as leis. Então a gente viu isso na lição de quarta e de quinta, né? Perseguição à igreja apostólica, aos cristãos fiéis, surgimento da besta, a gente viu isso aqui, tudo aqui, tá bom? Então no sábado a gente fez a introdução da semana e deixamos claro que o estudo das profecias oferece mais do que informação sobre o futuro, oferece coragem e esperança em tempos difíceis, né? E tudo fala de Jesus, da volta de Jesus, do plano da salvação, né? Então fé e coragem, como Daniel 3, do verso 1 ao 12 e do verso 17 ao 18 demonstra, e do outro lado aqui Daniel 2, de 31 a 45, fala da esperança nos últimos dias que o cristão tem que ter, né? Refletir sobre como manter a fé em Deus nos prepara para viver os últimos dias com coragem e esperança. E na Infolição, esses textos aqui com as imagens veio do Luiz Francisco e do Gustavo Santana, tá bom? Do Infolição, muito bacana. E os resumos aqui do perfil Tá na Lição, no Instagram e no Telegram, tá bom? Os eventos dos últimos dias serão desafiadores para os fiéis a Deus, mas é preciso encarar esses acontecimentos com esperança. É a mensagem que ficou no sábado. No domingo a gente viu Daniel 2 e a interpretação paralela ali com a história, né? A interpretação historicista. Daniel 2 revela como Deus conhece o futuro e está no comando dos eventos históricos e proféticos. É impressionante como tudo combina ali perfeitamente como Daniel previu, né? O sonho ali do rei Nabucodonosor, né? Então a interpretação profética, o sonho revela impérios sucessivos até o reino eterno de Deus vir, destruir tudo, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas vai levar os fiéis, né? Daniel 2:44. A interpretação historicista, o sonho mostra Deus guiando a história de Babilônia ao futuro, como está em Daniel 2, do verso 31 a 44, né? Ainda que as coisas ruins aconteçam, Deus pega o ruim, o errado, a consequência da livre escolha, do livre-arbítrio usado de forma errada e acaba corrigindo, colocando para o desígnio dele, dando um ressignificado, né? Colocando o desígnio dele sempre à frente de tudo, tá bom? Tá? E aí por isso que a gente tem a certeza do reino eterno aqui. O sonho destaca que o reino de Deus será definitivo, diferente dos terrestres, como está em Daniel 2:43, tá bom? E aqui o resumo, as profecias se cumprem ao longo da história em uma sequência ininterrupta de impérios.
começando na época do profeta, que foi lá em Nabucodonosor, né, com o governo da Babilônia ali, o Império da Babilônia, terminando no futuro com o reino eterno de Deus, que está próximo, muito perto, né? Os sinais estão aí se cumprindo, pode ser nos nossos dias, né? Então, tem tudo para que isso aconteça ainda na nossa geração. E tomara que venha logo, né? Deus assim queira. Então, vamos lá. Na segunda-feira, viemos com o tema Adorando a Imagem, né? A história da estátua de Nabucodonosor nos ensina sobre a lealdade a Deus diante de desafios à fé. A gente viu ali que o rei tentou fazer a estátua toda, querendo tirar o desígnio que Deus tinha dado no sonho, né? E a gente viu que ele, além de fazer a estátua toda de ouro, querendo ali mostrar que o seu poderio, né, querendo ser mais do que Deus, ele ainda obrigou as pessoas a adorar a imagem. E a gente viu que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mostraram a sua fidelidade, né? A estátua de ouro e o orgulho humano. Nabucodonosor desafiou Deus ao erguer uma estátua de ouro para ser adorada completamente de ouro maciço, né? Daniel 3, de 1 a 12. A gente vê a coragem dos 3 jovens hebreus. Os jovens rejeitaram o decreto e confiaram em Deus mesmo sob a ameaça de morte, né? Tudo que o rei ali fez, Nabucodonosor fez para destruir a fidelidade dos jovens, né? Até o nome deles foram mudados, né? Era Ananias, Misael e Azarias, um nome hebreu, né? E eles trocaram para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para pegar a cultura babilônica, enfim, tentando fazer as pessoas se contaminarem, abdicar a sua crença, a sua fé, mas os jovens permaneceram fiéis ali, né? Que exemplo para nós, né? Fidelidade em tempos de crise. O relato nos chama a ser fiéis a Deus, mesmo em provações extremas, se possível, até mesmo diante de uma ameaça de morte, né? Ou de uma morte de um ente querido nosso. Daniel 3,18 deixa isso claro. Que possamos refletir sobre o exemplo dos 3 jovens hebreus, buscando a mesma determinação em sermos leais a Deus em todas as circunstâncias, tá bom? E aqui o resumo do Tá na Lição. O desejo humano por alta determinação pode nos cegar para a verdade sobre como o grande conflito se desenrolará. E aí tem muita gente que acaba deixando essa autossuficiência, essa vontade de autocontrole, de ser o maior, né? Passar por cima de valores e princípios cristãos, né? Colocando Deus em segundo plano, né? E esquece que o grande conflito cósmico é maior do que as coisas que a gente tem aqui de passagem nessa terra, né? Qualquer tipo de riqueza, bem material, cargos, funções, né? Não é nada ruim procurar isso, mas quando você coloca essas coisas à frente de Deus, aí a coisa complica, né? Então vamos ver aqui, na terça-feira a gente viu a continuação, né, de adoração da imagem, só que dessa vez fazendo um paralelo com Apocalipse 13, mostrando aqui que parece ecoar os mesmos temas de Daniel 3. Daniel 3 falando do desafio à soberania divina, e a gente vê que lá no céu também aconteceu isso, né? Desafio à soberania divina, Apocalipse 13, do verso 5 a 7. Movimento mundial, tanto em Daniel 3 quanto em Apocalipse, e o desejo de domínio, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. A gente viu isso aí, fazendo alusões aqui, né, de como Satanás tem usado pessoas, impérios, como instrumento dele, né, para desafiar Deus. A gente vê o diabo querendo colocar tradições humanas, mandamentos humanos, leis humanas, decretos humanos à frente do que Deus quer. E aqui vem uma frase que resume bem isso, né? Assim como em Daniel, Apocalipse mostra que desobedecer ordens humanas em favor da fidelidade a Deus pode custar a nossa vida, mas vamos ter a recompensa da vida eterna. Por isso que a Bíblia fala que aquele que morra defendendo a Cristo viverá, né? Ainda que morra, viverá. Quando consideramos quem Deus é, nosso Criador e Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado, né? Então, forte isso aqui, e não é fácil, né? Imagina, se alguém chegar, se você não adorar, se você não abdicar, eu vou matar sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha. Então, imagina como isso traz uma pressão e uma tensão que só quem vive esse momento pode entender, né? E a gente precisa ser forte nessas horas, né? Então, não vai ser fácil. Se for no nosso tempo essa perseguição, como nunca houve antes, a gente vai ter que estar muito apegado a Deus para superar tudo isso, né? Confiar e esperar na libertação, no livramento que Ele vai nos dar. Não esse aqui, que talvez a gente morra aqui, né? Tem horas que tem uns que Ele livra, tem outros que tem outros que Ele deixa descansar, né? Então, os desígnios de Deus são sempre maior do que a nossa vontade, né? Então, a gente vê aqui, ainda falando da mentalidade de Babel, a gente viu aí, né, a Babilônia, a cabeça de ouro, que representava ali, ó, os impérios e como foram protagonistas eficazes da revolta, sendo instrumentos de Satanás. Cada império, na estátua ali, né, encenou uma forma de desafio contra Deus. Isso é muito bom. Isso aqui do professor Cláudio Rui, lá do Amazonas.
faz essa tabela, essas explicações aqui para orientar os professores, muito bacana. Então, Babilônia, na cabeça de ouro, ele fala que demonstrou o quê? Foi protagonista no orgulho humano supremo. Eu construí Babilônia, eu sou o todo-poderoso, né? Então, idolatria institucionalizada, né? Ou seja, mandando ali se curvar, adorar a estátua do rei, né? A soberania do rei. Tentativa de apagar a identidade do povo de Deus. Como eu falei aqui, mudando nomes, colocando adereços, vestimentas, forma de falar, botando os jovens para estudar nas universidades, na cultura, para entender tudo ali, ou seja, apagar a identidade literalmente, né? Então, a gente viu isso aqui desde a Babilônia e hoje ainda está assim, né? Essas coisas não pararam quando o império foi substituído por outro. Eles foram se acumulando, as coisas foram se acumulando e chegar nesse caos que a gente está hoje, né? Na Medo-Pérsia, né, que era o peito de prata, a gente viu leis imutáveis dos medos e persas usadas contra a fé. Quando o rei faz ali, né, o rei Dario faz e fala, não pode, uma lei persa não volta atrás. E aí você vai ter que ser jogado na cova dos leões, mesmo sendo amigo de Daniel, né? Então, Daniel 6 a gente vê isso. Tentativa de colocar o decreto humano acima da consciência diante de Deus. Então a gente já vê essa ideia daqui. Uma lei feita, acabou, não tem como revogar, né? Aqui na Grécia, a gente vem aqui, era o ventre e as coxas de bronze, né? A gente vê qual foi o protagonista de quê? Com relação à revolta, à rebeldia contra Deus. Exaltação da filosofia humana acima da revelação divina. E hoje isso está na moda, né? Os filósofos, os acadêmicos, os cientistas, todo mundo achando que sabe mais do que da onde vem a fonte do saber, que é Deus, né? Do que o verbo, que é Jesus Cristo, que fez tudo. Por intermédio dele tudo foi criado, né? Então, e que se fez carne, né? Então, a helenização forçada que buscava apagar a religião bíblica. E aqui dá um exemplo de Antíoco Epifânio profanando o templo, né? Então, a gente vê isso hoje, declaradamente aí, né? As universidades públicas, né? Tem a Algeriza, o Karl Marx aí do comunismo, socialismo, né? Os teóricos, os filósofos sempre falando que a religião é o ópio da sociedade e trazendo conceitos, narrativas, ideologias totalmente torpes, vãs, distorcidas, né? Isso começa lá na Grécia, né? Na Roma, pernas de ferro, o que é que acontece de rebeldia? Supressão brutal, adoração obrigatória ao imperador, crucificação de Cristo, perseguição implacável aos cristãos fiéis. Então começa a ideia de perseguir mesmo, de matar, né, de torturar, de punir quem não pensa igual a eles, quem não segue o que eles dizem que tem que ser seguido, né? Então, começa lá em Roma e ainda hoje a gente vê alguns locais que tem o comunismo, o socialismo, né? Um governo ditador, como China, Cuba, né? Alguns países na África, Coreia do Norte, né? É força militar bélica imposta, né? Não tem democracia, não tem liberdade individual, que é o que Deus deu, o livre-arbítrio, né? Na Europa, dividida, né? Aqui era a Roma pagã e aqui a Roma papal, que foi dividida ali, instituiu o Papa, né? O sistema ali que a gente tem hoje. Ferro e barro, né? Inclusive como a gente viu aqui do barro, que sinaliza o povo de Deus, que diz representar Deus, que diz ser cristão, mas que a gente vê que está ali sendo instrumento para Satanás, né? Tentativas de domínio religioso e secular simultâneos. Então, o santo e o profano junto, né? Movimentos de união e divisão constantes em busca de controle sobre as consciências. E aí a gente vê venda de terra no céu, de pedaço no céu, né? Venda de um monte de apetrechos aí e objetos que acabam sendo adorados, né? Como terços, cruzes, água benta, um monte de coisa que é criada e muitas denominações cristãs seguem isso, né? De um objeto que acaba sendo adorado no lugar de Deus, né? Ou seja, o mundanismo contaminando a igreja, né? Os valores, os princípios e a forma de adoração perfeita que Deus ensinou, que Jesus veio ensinar. Então a gente vê isso aqui, muito forte, essa mentalidade de Babel, que quer ver rebeldia, idolatria, perca de identidade. É isso que acontece quando a gente fala de mentalidade de Babel, de confusão, de afastamento de Deus, né? Por que foram mais eficazes do que simples rebeliões individuais? Aqui vem outro gráfico bem bacana, aqui o aspecto e a explicação. O aspecto do poder concentrado, né? Grandes exércitos, vastos territórios, imenso controle cultural, né? Então, além da rebelião por si só, individual, uma desobediência, era muito mais do que isso. O diabo estava usando para criar isso aqui, né? Grandes exércitos, vastos territórios, imenso controle cultural para atacar todos. O aspecto da influência cultural e religiosa, impondo práticas, crenças e normas sociais contrárias ao plano de Deus. E é o que a gente está vendo hoje aí, né? Até querendo colocar kit gay para as escolas, para ensinar as crianças a ser o que querem, né? Homem pode ser mulher, mulher pode ser homem. Ou seja, as ideologias totalmente perversas
né, satânicas. Então a gente vê isso aqui desde lá sendo colocado. Organização sistemática não era apenas atos pessoais de rebelião, mas sistemas sociais organizados para perpetuar a rejeição da autoridade divina. E hoje, se você fala que é cristão, as pessoas veem com 7 pedras, já falam para ir o arrogante, isso e aquilo. As pessoas falam do que não conhecem, né? Se tem um regime, uma ideologia, um estilo de vida que defende mais as pessoas, é o cristão, é o cristianismo, porque ele entende a pessoa como ser humano, né? Se a pessoa não respeita o outro como ser humano, não respeita mais como nada. Não é porque é mulher, porque é pobre, porque é branco, porque é negro, porque é idoso, né? Então a menor minoria que existe é o ser humano, na sua condição de indivíduo, né? Então a gente vê as narrativas totalmente contra tudo isso aí. Então quando fala que o cristão é isso, é preconceituoso, é discriminatório, ou seja, aonde tem passeatas gays, aonde tem a maior tolerância de tudo que há de absurdo no mundo, são nos países com matriz cristã. Porque nos países ditadores, vai lá na Ásia, vai lá nos Emirados Árabes, né? Vai lá nos países do Irã, do Iraque, para ver o que é que acontece, se tem. Vai na Coreia do Norte fazer passeata gay, né? Então não tem, então as pessoas falam do que não conhecem. Então o cristianismo, por ter a sua essência, o amor, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas, ainda que o livre-arbítrio seja usado de forma errada para o mal, como Adão fez, mas Eva, Deus respeita. Agora as consequências vão chegar. As consequências vão chegar porque Deus é amor, mas ele é santidade, ele é justiça, né? Então, as pessoas precisam entender isso, né? Então, são narrativas torpes querendo destruir o cristianismo, falar mal do cristianismo, né? E aqui a gente vê isso de forma sistêmica nas universidades, nos governos, né? A gente vê isso aqui nas escolas. Legados duradouros. Seus erros espirituais continuam influenciando a civilização ocidental até hoje. Então, tudo isso que foi colocado aí, pensadores, filósofos, impacta até hoje, né? Então, e ainda mais na nossa cultura, quando a gente pega livros de história, de filosofia nas faculdades, só é ensinado um lado da moeda. Esse lado que o diabo vem trabalhando desde a época da Babilônia, né? O lado do conservadorismo, o lado do cristianismo, eles escondem, né? Eles não botam nas suas grades curriculares, livros para a pessoa ter os 2 pontos, né? Entender o lado A e o lado B, e aí a pessoa fazer uma análise crítica e decidir o que é que quer seguir. Então eles fazem, é isso que a gente chama de doutrinação. Ao invés de ensinar os lados da moeda, mostrar todas as cartas na mesa, o livre-arbítrio, você pode escolher o caminho correto ou errado. Não, eles só mostram um caminho como se aquele fosse o correto e único. E aí as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem de forma bitolada, achando que aquilo ali é o mundo, aquela bolha que foi colocada para ela. E não. A gente vê que tem outras ideologias, outros pensadores, outros filósofos com teorias totalmente diferentes dessas que foram impregnadas na nossa sociedade, né? Então, essa é a luta que a gente tem hoje. E a Bíblia é o maior livro de todos, é o maior best-seller onde tem tudo, de todas as áreas da vida, mas as pessoas repudiam, negligenciam. Então a gente vê que é obra de Satanás, né? Então vamos ver aqui, mais um aqui, tabelinha. Os impérios têm um propósito para o plano da salvação. Então Deus faz, como eu falei, do que é ruim, ele corrige, faz uma ressignificação e aproveita isso para que o seu plano seja executado, né? Então, perspectiva aqui da relação com o povo de Deus. O propósito desses impérios foram instrumentos de disciplina, prova, proteção e preparação. Deus permitiu, né, que alguns impérios como Babilônia e a Medopécia, e durante toda a trajetória do povo de Israel, algumas guerras eles perderam por conta de castigo, de consequência de idolatria, de falta de confiança. Então Deus usou o povo ímpio, os pagãos, como instrumento para disciplinar, para mostrar provações, para proteger e para preparar o povo dele, né? Então essa é a relação dos impérios na perspectiva com o povo de Deus. Por que é que Deus permite algumas coisas, né? E relação com o universo. A gente sabe que é o grande Big Brother, né? É um processo pedagógico para revelar o contraste entre o governo divino e o governo humano, né? Guiado por Satanás, né? Mostrando que o que Satanás fez colocando a pulga atrás da orelha lá no céu, que levou um terço dos anjos e que está aqui impregnando a raça humana caída com as suas crenças, as suas filosofias, o universo está vendo tudo. E aí vai chegar o momento que o universo vai pedir para exterminar o mal, o pecado, o diabo, seus anjos e os seus seguidores, né? Porque ninguém vai querer mais isso em lugar nenhum, né? Então é isso aí que a gente vê nesses 3 primeiros dias com relação à mentalidade de Babel. Depois, na quarta, a gente vê aqui a perseguição à igreja apostólica, né? Aos fiéis ali, seguidores de Cristo, os discípulos, aos apóstolos. A igreja enfrentava perseguições implacáveis, mas Deus demonstrou o seu poder libertador em resposta à oração fervorosa, né? Então, a perseguição não pode vencer os planos de Deus, porque Deus sempre está no controle. Herodes persegue e aprisiona. A gente viu a questão na lição passada de Ruth, né? De Esther.
e Mordecai ali também, com Amã representando Satanás. É outro exemplo prático que aconteceu e que faz alusão ao que vai acontecer no tempo do fim. E a besta, que persegue e aprisiona também no cumprimento de Apocalipse. É o que vai acontecer de novo, né? Então tá lá em Apocalipse 13. A fé é a arma do povo de Deus sempre, né? A igreja intercede continuamente. A gente viu Esté ali fazendo jejum, orando, pedindo as suas servas. A igreja persevera continuamente também, né? Em Atos, em Apocalipse, na história de Ruth, na história de Esté. Então a gente vê sempre que a fé é a melhor arma que a gente tem, né? Deus envia a libertação sobrenatural. E aí entra a providência divina, né? É o poder divino com esforço humano. Pedro é libertado, a gente viu aqui na lição, né? De forma miraculosa o anjo vai lá. A igreja é protegida de forma miraculosa. A gente viu que muitos oram e às vezes não acreditam, né? Que quando Pedro chega ali na casa dos irmãos que estavam orando, nem acreditam, nem querem nem abrir. Ah, será que é Pedro? Será que é um fantasma? Será que é um anjo? Então a gente precisa ter fé, confiar, esperar que aquilo que a gente está pedindo aconteça, né? Seja possível, né? Então chamar a existência o que não existe como se já existisse, né? Então aqui a gente vê que Atos 12, de 1 a 17, nos lembra que a perseguição não supera o poder de Deus. Assim como em Apocalipse, somos chamados a confiar, perseverar em oração e manter a esperança na intervenção divina sempre, né? E aqui no resumo, né, do perfil tá na lição, ele coloca: a vida não era fácil para os cristãos do primeiro século, foram odiados pelos compatriotas judeus, inclusive seu próprio povo, né, que os viam como ameaça à fé de Moisés e enfrentavam a ira dos romanos. Então estava tomando porrada dos dois lados, dos próprios irmãos judeus e dos romanos, né? E é o que a gente vai sofrer também no tempo do fim. De todo lado, é de governo, é de rebeldes, é de ateus e é de cristãos, professos cristãos, que vão se deixar levar pelos enganos de Satanás, achando que estão representando a Deus, achando que estão seguindo a Deus e vão ser instrumentos para perseguir os remanescentes, os fiéis cristãos que estão guardando os mandamentos e perseverando, testemunhando de Jesus, né? Então aqui na quinta, sábado e domingo estão envolvidos na questão da adoração ao Criador ou à besta. Então a gente viu explicitamente a imagem, o selo que vai ser o dia de adoração. A gente viu que tudo está relacionando-se à adoração. E o diabo quer tirar a adoração de Deus, colocar para ele ou para outra coisa, porque aí ele ganha. E a gente viu que o sábado é o memorial da criação, é o que mostra Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, né? E o diabo quer tirar isso, a adoração de Deus. Então a gente vai ver que no grande conflito, essa vai ser a grande decisão que todo cristão, toda pessoa que quer ter a vida eterna vai ter que tomar. Seguir a Deus ou seguir a imagem da besta, né? Seguir o sábado, o selo de Deus, ou a besta. E aí, nesses 2 dias, de quarta e quinta, e no estudo adicional, a gente vê essa finalização com esse poder usurpador que vai vir, a Igreja Apostólica Romana, o sistema papal, né? Roma Antiga tinha a mentalidade de salvar o mundo, sempre com essa ideia de ser o salvador, né? Roma se via como a civilizadora do mundo, era a parte profunda da sua ideologia imperial. Assim veio Hitler também, né? Querendo uma raça pura, né? E aí criou o Holocausto, perseguiu, matou judeus, cristãos, né? Então, e essa ideologia torpe, quando chega a se institucionalizar, o bicho pega. E é o que a gente vai ter novamente no tempo do fim, né? Uma ideologia romana junta com política, junto com a econômica, para impor, né, uma tentativa de salvar o mundo, né? E aí muita gente vai aderir a isso, porque a fala é bela, né? A narrativa, a ideologia convence à primeira vista. E todo mundo que afronta, que não segue, que não se curva, como os 3 jovens ali, é tido como bárbaros, como desobedientes, como traidores, né? E vão ser perseguidos e até mortos, né? Roma acreditava que a sua missão era impor a civilização, a ordem e a paz, mesmo à força, se necessário. César Augusto usou exatamente essa narrativa, trouxe a paz ao mundo, né? Mas através de guerras e imposição política. É o que a gente chama da Pax Romana, né? Era estabelecer a paz, mas através de guerra, matando, né? Então é um paradoxo, né? Um contrassenso aí, uma ironia, né? Incoerência. Roma pensava: só sob nossa liderança o mundo pode ser civilizado, seguro e ordenado. Isso justifica seu imperialismo, isso justifica as mortes, né? Então, veja a que nível chega o ser humano, né? E Deus tem um governo totalmente diferente, né? Então a Pax Romana, descrição: Roma dizia trazer paz ao mundo, mas era paz pelo domínio militar. E é isso que a gente vai ter no final do tempo. É a conversa bonita de uma paz, de um mundo ecologicamente sustentável, de um dia de descanso para o trabalhador, de qualidade de vida para o trabalhador. A gente está vendo isso aí, essas leis, as leis azuis voltando, né, de proteção ao trabalhador, de proibido trabalhar no domingo. Vai começar sim, de um dia de descanso para proteger o ecossistema, a ecologia, o meio ambiente, e vai convencer a muitos, né? Uns usando até a Bíblia falando do Shabat e tal, só que distorcendo, fala de Shabat, lê na Bíblia sábado, 7º dia, mas depois vai dizer que é o domingo.
Imagina que loucura, né? O contrassenso. Faz tudo certo, todos os textos certos. Fala até a pronúncia do Shabat, mas na hora vai dizer que o dia é o domingo, porque Jesus ressuscitou, a igreja mudou do sábado para o domingo e o dia agora é o domingo. Né? E muita gente vai cair nessa, né? Então, direito e ordem. Roma viu seus sistemas jurídicos como superiores e obrigatórios para todos os povos. Urbanização e estradas. Criaram cidades e estradas para civilizar os povos bárbaros. Cultura e religião. Impunham a língua latina aos deuses romanos e costumes como sinais de progresso. E isso se emplacou tanto que até hoje Bíblias são traduzidas, as versões com o paganismo greco-romano, né? Com a ideia do espiritualismo, de deuses, de inferno, de purgatório. Né? Então a gente vê que entranhou na igreja a ponto de ter muito cristão que acredita em muita interpretação equivocada por conta da visão pagã, né? Imposta por Roma, né? Lá atrás. Né? Então aqui a gente vê aqui a besta do mar, que é ali, né, o sistema papal, e a besta da terra, que vai curar. Inclusive eu falo desse vídeo aqui dos 7 reis do Apocalipse, para você entender toda essa sequência da profecia, né? E aqui fala que os Estados Unidos herdarão essa mesma mentalidade do Império Romano. Então vai beber da fonte. Os Estados Unidos desenvolverão o conceito conhecido como Manifest Destiny, que é o destino manifesto do século XIX. Uma crença de que os Estados Unidos foram destinados por Deus a expandir seus valores políticos, culturais e religiosos. Aquele mesmo sentimento que tinha em Roma, imperialista, a profecia diz que os Estados Unidos, a besta da terra, vai ter esse mesmo intuito de querer salvar o mundo, proteger, dizer que eles sabem o que é bom para a humanidade e todo mundo vai ter que seguir aquilo ali. Então a gente vê, falando aí há muito tempo do grande reset mundial, uma moeda para todo mundo, um governo só para o mundo todo, né? Então, uma missão civilizatória moderna, exportar democracia, liberdade, direitos humanos ao mundo todo, né? Intervenções políticas, ações militares ou políticas são frequentemente justificadas com o argumento de libertar povos oprimidos ou salvar o mundo de tiranias, né? Então vai vir com uma proposta boa, né? A ideia vai ser até aparentemente benéfica, mas por trás vai estar Satanás impondo doutrinas e crenças, leis e regras contra o que Deus apresenta na Bíblia. Né? Uma cultura global, filmes, música, tecnologia, sistema financeiro americano espalhados pelo planeta como modelo universal de civilização. Assim como Roma, os Estados Unidos acreditam que seu sistema é o melhor modelo e precisa ser universalizado. Né? Inclusive, a gente vê isso daquela profecia de não poder comprar e vender. A gente está vendo hoje, já tem tecnologia, hoje com a blockchain, com a criptomoeda, com Bitcoin, com as moedas centrais dos governos, que é usando essa tecnologia que foi criada, a blockchain, que é descentralizada, hoje já é possível controlar quem compra e quem vende. Como a gente viu na pandemia, logo todos os dinheiros vão ser digitais. Né? A moeda digital Drex já está sendo construído. Então daqui a pouco não vai ter como sonegar, como fazer nada com dinheiro físico sem um governo saber, sem um político, sem os bancos saberem. Então hoje os instrumentos para que a profecia se cumpra já existem. Antes não existiam, mas nos últimos 10 anos para cá, com a chegada da blockchain, do Bitcoin, né? Com a ideia de descentralização, de dar liberdade, bacana, mas o governo está pegando isso, está criando através dessa tecnologia suas próprias moedas e logo logo vai ter uma moeda para o mundo todo, né? Porque a tecnologia é a mesma, então para unificar é muito simples, né? Porque fala a mesma linguagem, é diferente do código SWIFT, do sistema que os bancos até então usam, que cada país tem o seu, né? Tem regras, tem políticas individuais. Hoje não, com a blockchain é universal, é no mundo todo, né? Uma linguagem só, descentralizada, super segura. Então a gente está vendo que o terreno está todo preparado. Só falta Deus decidir, né? Liberar os anjos e autorizar Jesus voltar, né? Então que a gente se prepare, né? Então vamos lá que está finalizando, né? Aqui ainda poder usurpador paralelo, Roma e Estados Unidos, a gente pode fazer essa comparação de autoimagem. Roma antiga, civilizadora do mundo bárbaro. Os Estados Unidos moderno, defensor da democracia e liberdade. Tudo que é guerra, a gente está vendo aí. O Irã, Israel, os Estados Unidos se mete. Ucrânia e Rússia, os Estados Unidos é chamado. Então ele é o grande, digamos assim, a Roma antiga, né? Porque ninguém tem a força bélica que os Estados Unidos tem. Bélica e econômica, né? A quantidade de caças que os Estados Unidos tem é infinitamente maior do que juntando os outros países todos, né? Os outros países têm 600, 1.000 caças, 2.000. Tem uns que tem aí 4.000 e poucos caças. Os Estados Unidos tem mais de 14.000 caças, né?
Então, aeronaves para guerra. Então, é descomunal a diferença. Então, por isso que todos respeitam, né? A justificação aqui, ó, a Pax Romana através da força. Os Estados Unidos moderno, liberdade e democracia através de intervenção militar. É força também. Sanções econômicas, como a gente viu aí, né? O método, domínio militar, cultural e jurídico. Nos Estados Unidos moderno, poder militar, cultural, econômico e político. Econômico por conta de não comprar e não vender. Dinheiro, né? Hoje a reserva mundial é o dólar. Então a gente vê esse poderio também econômico. Consequência profética. Roma Antiga, sistema de opressão que perseguia os fiéis, como está lá em Apocalipse 13. E nos Estados Unidos moderno a gente vai ver um sistema que no fim formará a imagem da besta. A besta da terra junto com a besta do mar, curando a besta do mar, dando força e poder para a besta do mar, que é o sistema papal, como está em Apocalipse 13, 14 a 15. Então, Roma e Estados Unidos compartilham o mesmo espírito imperial e missionário, uma crença profunda de que o seu modelo é o melhor e quem impôs esse modelo ao mundo, seja pela persuasão ou pela força, é não só legítimo, mas um dever moral. Então, está achando que está fazendo bem para a sociedade e muita gente vai apoiar isso, né? Essa mentalidade será usada no tempo do fim para justificar a formação da imagem da besta e a imposição da adoração falsa em nome de salvar a civilização e trazer paz e ordem, né? Aqui ainda relação simbólica e profética de Roma como a figura do poder perseguidor. Em Daniel 7 e Apocalipse 13, Roma é a quarta besta, o poder que persegue os santos. Faz guerra contra o povo de Deus, tenta mudar o tempo e a lei, como está lá em Daniel 7, 25. Nesse vídeo, os 7 reis do Apocalipse, eu deixo isso claro, tá? Mostro todos os textos bíblicos com as interpretações que a própria Bíblia traz, tá bom? Então, Atos 12 mostra Roma já em ação contra os apóstolos, mesmo que o agente visível seja Herodes. A cadeia aguarda o processo de execução, tudo é romano. Então, aqui romano em Atos 12, fazendo analogia a Roma no tempo do fim. Roma pagã e aqui a Roma papal, né? Roma hoje com a Europa dividida ali, mas entranhada com tudo que foi feito desde a época lá de Babilônia, da profecia que Daniel teve, né, através do sonho de Nabucodonosor, tá bom? Então, Herodes usa o poder romano para prender e matar apóstolos. Aqui, ó, o papado, apoiado por poderes civis, inclusive pelos Estados Unidos, perseguirá o remanescente. Lá em Atos, a gente vê o uso de prisões e soldados. Aqui, a gente vai ver no tempo do fim, leis civis, sanções econômicas, prisões e até pena de morte também, conforme está em Apocalipse 13, nos versos 15 a 17. Então é o poder usurpador mesmo, vai chegar para tocar o terror. Então a gente viu a intervenção divina, a esperança que veio do anjo que o Senhor mandou para livrar Pedro. E aqui, livramento final para o povo de Deus. Jesus vai voltar, né? E aí os mortos vão ressuscitar e os vivos em questão vão subir aos céus para encontrar Jesus nos ares, né? E tudo vai ser destruído aqui. Como está em Apocalipse 19, do verso 11 ao 21. E no livro Grande Conflito também, a profetisa Ellen White fala isso. Página 635, 636, tá bom? Então é forte, a gente está vendo aí os Estados Unidos tem um papel central nessa imposição da marca da besta. Apesar de muita gente não entender, mas a marca da besta é o sinal de autoridade do sistema religioso que se opõe à lei de Deus, especialmente ao sábado do quarto mandamento, como está em Êxodo 20. Esse sinal será imposto por meio de uma lei religiosa, exigindo adoração forçada em desacordo com a vontade de Deus. De acordo com Apocalipse 13, 16 a 17, os Estados Unidos forçarão todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, a receberem a marca, proibirão compra e venda àqueles que recusarem e ameaçarão com morte os fiéis. Tá? A gente viu o Senado americano falando disso, né? Falando da necessidade, da importância de um dia de descanso, com o intuito da questão dos sindicatos, de defender o trabalhador. Mas o dia de descanso, eles leem sétimo dia, fala de Shabat, mas eles vão impor o domingo como dia de descanso, como o sábado do Senhor. Imagina que loucura, né? Vão colocar o domingo como o sábado do Senhor, como o sétimo dia. É muita loucura, só o diabo mesmo, para cegar tanto a humanidade assim. Grande Conflito, página 588. Fala o seguinte, Ellen White: quando o protestantismo estender a mão através do abismo para apertar a mão do poder romano, então sabemos que chegou o tempo e que a obra maravilhosa do fim se cumprirá. E aqui fica o verso áureo. Então, terror, perseguição, morte, mas aqui Ellen White fala, então chegar o maravilhoso fim. Maravilhoso porque a gente vai para o céu, né? Jesus vem buscar a gente. Então, se a gente sofrer perseguição, se a gente morrer, vai ser no piscar de olho, a gente vai estar vendo Jesus voltar, e aí vai ser maravilhoso. Então tem que ter esperança, né? Desespero tem que ter quem não está obedecendo os mandamentos, quem não é cristão, quem não aceitou Jesus como Salvador, né? Esse aí sim vai pedir para morrer, mas não vai morrer, conforme está na Bíblia, né? Vai ver tudo acontecendo ali, né? Então aqui, como isso será possível? Haverá uma grande crise econômica, climática e moral.
O mundo buscará salvação através da religião institucionalizada, e aí vem o sistema papal, né? Os Estados Unidos têm grande influência global, liderarão a criação de leis religiosas globais, e o sábado bíblico será confrontado com o substituto imposto, o domingo, como forma de culto e de adoração. Então aqui a gente vê a pressão, né, de Apocalipse 13, no tempo do fim, a pressão final. Os elementos aqui, a descrição e a correspondência com Daniel. Só para você ver que está tudo na Bíblia, né? A imagem da besta, a descrição, a segunda besta dos Estados Unidos ordena que se faça a imagem da primeira besta, o poder papal. Correspondência com Daniel está aqui, uma nova forma de adoração forçada, como a imagem em Dura, né? A imagem do rei Nabucodonosor ali. O elemento da adoração forçada, ó, a descrição, quem não adorar a imagem será morto, como está em Apocalipse 13:15, igual está em Daniel 3, igual a ameaça da fornalha que estava nos pés ali da estátua, para os que não adorassem a imagem de ouro. Aqui no elemento pressão econômica e social, a gente vê a descrição, quem não aceitar receberá sanções econômicas, não poderá comprar nem vender. Como eu falei, a tecnologia está aí para isso ser viável, porque muita gente achava que isso era impossível. Hoje não é. Correspondência de Daniel, pressão para conformidade semelhante à pressão social e política lá em Dura, né, lá na Babilônia. E aqui, o elemento do remanescente fiel, eu e você. A descrição, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, acreditam na profecia, temem e professam a palavra de Deus, como está em Apocalipse 14, no verso 12. E o paralelo com Daniel 3 está aqui, é um paralelo direto aos 3 jovens que preferiram morrer a desobedecer a Deus. Naquele momento, felizmente, encontraram o livramento, mas se não tivessem, ali na hora, estariam descansando, esperando a volta de Jesus para subir também, ser ressuscitados por Cristo, né? Então, a escolha final que a gente tem e a implicação. Primeiro, receber o selo de Deus, guardando os mandamentos, sendo fiel, sendo nova criatura, né? Isso aqui implica na lealdade a Cristo, mesmo sob perseguição. E aí tem gente que não entende isso, fala que o mandamento foi abolido, que não precisa guardar sábado. Eu gostaria de saber dessas pessoas qual é a resistência, o que é que essas pessoas, por qual motivo não querem obedecer a Deus, né? Porque não tem prejuízo nenhum. Agora, elas desobedecendo, o prejuízo vai vir. A gente vai ver aqui, né? Na hora de decidir, vai ser uma decisão racional. Se a pessoa continuar com essa narrativa de que era para judeu, que era para Israel, que não, que é o domingo, que Jesus ressuscitou, mesmo não tendo nenhum texto da Bíblia falando que o dia santo, abençoado, santificado, é o domingo, é o primeiro dia, muito pelo contrário, a Bíblia toda fala do 7º dia, fala do sábado. Então, esses que aceitarem a marca da besta vão adorar o domingo. A implicação, submissão ao sistema humano de uma autoridade espiritual e civil em oposição direta ao que Deus pede na Bíblia. E esses aqui vão ser exterminados com o diabo, né? Forte, né? Então aqui a aterrissagem, tudo nos levou o que nessa semana a aprendermos? Então o Senhor tem prazer na misericórdia e por amor aos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Aqueles que pecam contra Deus mal compreendem que devem sua própria vida aos poucos fiéis que eles gostam de ridicularizar e oprimir. Então imagina, Deus está segurando, não está acabando com tudo por conta do amor aos fiéis, aos remanescentes, né? Grande conflito, página 524. E aqui a aplicação de tudo, né? Compare os babilônicos com os 3 hebreus. Essa comparação impacta a sua vida na igreja, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu bairro. O que aprendemos com esse exemplo para nossos cultos? A música que tocamos ou a forma como pregamos influencia a nossa adoração ao Criador? O que você aprende com o fato de que os fiéis de Deus são sempre minoria? É o caminho estreito que leva à salvação, não é o largo, né? São poucos que infelizmente seguem a Deus, né? E aqui, finalizando, o autor pede para a gente ler no Grande Conflito, né? O Grande Resgate, a página 527 e 540. Está lá no livro da Casa Publicadora Brasileira, né? E aqui o autor coloca: em todos os tempos, Deus tem usado os santos anjos para socorrer e livrar seu povo. Vieram homens com roupa de peregrino, anjos apareceram em forma humana a homens de Deus. Repousaram como se estivessem cansados sobre os carvalhos ao meio-dia. Aceitaram a hospitalidade dos lares humanos. Agiram como guias aos viajantes surpreendidos pela noite. Acenderam com suas próprias mãos o fogo do altar. Abriram as portas do cárcere, libertando os servos do Senhor. Revestidos da armadura do céu, vieram para remover a pedra do túmulo de Jesus, né? Muitas vezes, anjos aparecem em forma humana nas assembleias dos justos. Eles visitam também nas reuniões dos ímpios, assim como foram a Sodoma, para fazer um relatório de suas ações e verificar se passaram dos limites da paciência de Deus. Forte isso aqui, a gente sabe que Deus vai cuidar de nós, né? Ele cuida das aves, ele cuida de tudo e vai cuidar também do seu povo fiel, né? E se ele permitir que a gente descanse é porque assim foi melhor para nós, para nossa família, né?
Então que a gente creia nisso. Para finalizar, o que está aqui em Ellen White, no comentário de Ellen White, ela coloca, né, do cuidado que a gente tem que ter, porque Nabucodonosor, o rei, Babilônia, está aí, né, para fazer a gente cultuar a imagem, desagradar a Deus, né? E foram ideias de sábios, de pessoas influentes da época ali, que queriam constranger os jovens hebreus a participar e se esquecerem do Deus a quem confiavam, né? Aceitando o culto aos ídolos babilônicos. Então, vão fazer de tudo, os artistas famosos, influências, líderes religiosos, políticos, vão usar de tudo pra gente abandonar nossa fé. Mas só que não, né? Que Deus nos dê força, nos mantenha firmes e fortes, que a gente pregue a mensagem para trazer pessoas pro nosso lado, tá bom? Então é isso, resumo maior aqui, né? O vídeo maior. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os vídeos que a gente vai estar estudando. Sempre que eu postar aqui no canal, material de tudo, não só de alimento espiritual, mas de negócios, oportunidades, investimentos, educação financeira, tá bom? Então, e além de você curtir e receber os avisos, você vai ajudar esse conteúdo aí para outras pessoas, tá bom? Então, curte aí. Amanhã a gente começa um novo tema pra gente finalizar essa lição aqui do trimestre, né? Vamos encerrar, é o 13º estudo e vamos iniciar o estudo aqui do livro do Êxodo. Então, pega aí, vou deixar o link na descrição, na CPB, Casa Publicadora Brasileira, pra gente estudar próximo trimestre, julho, agosto e setembro, tá bom? Então, desde já, um ótimo sábado, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.